E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e sejam muito bem-vindos à primeira de uma sessão de aulas que eu vou fazer aqui para a galera que está querendo aprender a programar em Python. Por quê, gente? Porque atualmente, cara, muitas empresas estão procurando pessoas que sabem trabalhar com Python, com essa parte de programação, e tem muitas pessoas querendo entrar nesse mercado aí de ciência de dados, mercado financeiro. Então eu vou fazer um compilado de aulas aqui, ensinando passo a passo, de maneira bem simples, para vocês estarem aprendendo a programar aí. Então, gente, hoje a gente vai aprender a fazer a plotagem de um gráfico simples aqui, que à primeira vista ele é bem simples, né? Ele está bem cru, não tem muita informação, mas que com o passar das aulas a gente vai aprendendo a refinar, a editar esse gráfico aqui, deixar ele mais bonito, mais apresentável, mais cheio de informação. Então, gente, o primeiro passo para a gente começar aqui, vamos lá, seria no caso, importar a biblioteca que a gente vai estar utilizando aqui nessa aula para fazer a plotagem de gráficos. E o nome da biblioteca é o Matplotlib, Matplotlib. Por que a gente vai fazer isso aqui? Porque o Python ele tem uma variedade muito grande de bibliotecas aí, onde cada biblioteca é utilizada para fazer um tipo de trabalho. Existem bibliotecas como o Matplotlib que serve para fazer a plotagem de gráficos, figuras, imagens, entre outros aí. Existem bibliotecas para fazer tratamento de dados, de documentos. Existem bibliotecas para fazer interface gráfica e até bibliotecas para fazer equações matemáticas. Então, o Matplotlib é uma biblioteca que a gente vai estar utilizando aqui. E esse SPLT aqui, a gente vai estar importando o Matplotlib com o PLT, porque a gente vai utilizar esse PLT como uma chave, como um acesso, vai ser tipo um código que vai estar chamando as ferramentas do Python. Ele vai dizer para o Python que a gente quer utilizar as ferramentas do Matplotlib, certo? Então, para fazer uma figura no Python, no Matplotlib, a primeira coisa que a gente precisa fazer é escrever fig e o AX. Por quê? O fig quer dizer que a gente está querendo criar uma figura e o AX está querendo dizer que a gente está querendo criar uma figura com esses eixos aqui, o eixo X e o eixo Y, certo? Então, a gente precisa colocar PLT para informar para o Python que a gente quer que ele busque as ferramentas do Matplotlib, o subplot, que é um meio de informar que a gente vai fazer uma plotagem, e esse parênteses no final para dizer para o Python que o que a gente quer nessa figura. Tudo que a gente quiser falar para o Python que ele tem que colocar na nossa plotagem, a gente vai colocar dentro desses parênteses, ok? E eu vou colocar aqui no final plt.show, que de certo modo é para informar o Python que é para mostrar a nossa figura. E quando eu vier aqui em cima e clicar para rodar o nosso arquivo, ele vai criar uma figura. Ele criou uma figura aqui em branco com os dois eixos, mas ainda está sem informação nenhuma, né? E quais são as informações que nós queremos plotar nesse nosso gráfico? Seria aqui, primeiramente a gente vai ter que fazer essa linha aqui, certo? E a gente pode ver que a gente tem os pontos 1 e 2, o 2 e 3, 3 e 5 e o 4 e 11. Então a gente precisa informar para o Python que a gente quer essas informações nele. A gente vai colocar aqui, são 4 pontos, então a gente vai colocar label, que são os nossos pontos que nós vamos informar que são 4, 1, 2, 3 e 4. A gente precisa colocar isso aqui separado por vírgula, certo? E nós temos dois vetores, no eixo X de tempo, em horas, e no eixo Y de resistência, em MPa. Então eu vou colocar um vetor de tempo e um vetor de resistência. Pessoal, aqui a gente não precisa colocar o acento no E, beleza? A gente não precisa colocar acentuação, porque isso aqui ele não quer dizer que a gente está escrevendo a palavra. É só um método, é só um meio, um código para informar para o Python o que é esse vetor aqui. A gente vai colocar os valores aqui, por exemplo, de tempo, de 1, 2, 3 e 4 horas. E os vetores de resistência ele apresentou para 1 hora 2, para 2 horas 3, para 3 horas 5 e para 4 horas 11. Então isso aqui ele serve para toda vez que a gente quiser que o Python busque esses valores aqui, a gente vai escrever isso aqui, resistência e tempo, o nome dos nossos vetores. Então, para fazer a plotagem da nossa linha, a gente só precisa informar para o Python o código que a gente quer que ele siga. Então a gente vai fazer ax.plot, que é o código para fazer a linha, certo? Então, a gente pode colocar aqui
os valores. Só que o que acontece? O Python ele entende que no AX.plot o primeiro elemento ele vai ser o elemento que o Python vai colocar no eixo X e o segundo elemento vai ser o elemento que ele vai colocar no eixo Y. Simplesmente seria isso. Então, se eu quero que o tempo esteja no eixo X, eu vou colocar aqui tempo e no eixo Y eu vou colocar resistência. Simplesmente por isso que eu disse que não precisa da acentuação. E quando eu rodar o nosso código aqui, ele vai mostrar a plotagem da linha dentro do nosso gráfico. Pronto. Por exemplo, como eu disse que não precisa das palavras estarem escritas com acentuação, se a gente mudar aqui para resiste no nosso código, tanto aqui, ele já deu conflito aqui, ó, ele já disse, olha, não existe nenhum vetor com o nome de resiste. Então quando eu mudar aqui para resiste, ele vai entender que eu estou buscando os vetores, os valores desse vetor de resiste. Quando eu rodar, ele vai entender da mesma maneira, entendeu? Então, vamos colocar resistência. Só que o que acontece? Nós estamos sentindo falta aqui de certos elementos, tempo, resistência, o título do gráfico, certo? Então nós vamos colocar aqui, informar para o Python o que nós queremos que ele coloque. Então, começando pelo tag ax.set, underline title e o parênteses para informar para ele o que eu quero que ele coloque no gráfico. Contudo, eu preciso colocar entre aspas aqui para dizer que o que eu quero que ele coloque lá dentro vai ser escrito, porque aqui dentro eu posso colocar outras informações, posso colocar tamanho da fonte, posso colocar a localização do título, mas isso nós vamos ver mais para frente. Agora nós vamos ficar com o título do texto. Então vou colocar aqui o gráfico teste e quando eu rodar o nosso gráfico aqui, ele vai vir com o gráfico teste aqui no lugar do título. E o mesmo eu vou fazer para gerar o texto nos eixos X e Y. Eu vou colocar aqui ax.set underline xlabel, certo? E para o eixo Y, ax.set underline ylabel. Entre parênteses, da mesma maneira, eu quero que ele coloque como texto, então eu vou colocar aqui tempo no eixo X em horas. E no eixo Y também. Aqui, gente, não precisa ser sempre com aspas simples. Eu posso colocar aspas duplas, não vai fazer diferença. Ele só precisa que a gente informe que está dentro das aspas. Vou colocar aqui o Y com aspas duplas para vocês verem como não vai modificar nada. Então eu vou colocar resistência. Agora eu posso colocar aqui com acento, pois já é em relação ao texto mesmo. E eu vou rodar o nosso gráfico e ele vai vir aqui com tempo em horas, resistência em PA no eixo X e no eixo Y. Agora tem uma única coisa que está faltando de diferente aqui, né? A linha aqui no gráfico que eu mostrei para vocês está preta e a linha que eu mostrei no gráfico aqui para vocês está escura e a linha aqui do nosso gráfico ela está azul. Para fazer isso, a gente só precisa informar para o Python que a gente quer que ele modifique a cor da nossa linha. Porque assim, gente, tudo que a gente quer que o Python faça, a gente precisa informar para ele. Sempre que a gente informar alguma coisa, ele vai fazer. A gente precisa vir aqui e colocar, entre aspas, por exemplo, o nome de uma cor. Por exemplo, eu quero que ele seja vermelho. Então eu vou colocar red, gente, porque o Python ele não entende, ele não vai entender em português, ele vai entender em inglês. Quando eu colocar red, ele vai gerar a linha da cor vermelha. Mas, para facilitar, ele aceita só a primeira letra. Se eu colocar um G de green, ele vai plotar o gráfico com a linha da cor verde. Se eu utilizar o B de black para o preto, ele não vai utilizar o preto, ele vai utilizar o blue, porque a letra B ela já está para o blue. A não ser que eu queira escrever black. E ele vai plotar o nosso gráfico com a linha preta. Mas, como existe essa possibilidade de utilizar só uma letra, para o preto, o Python entende como K para gerar a linha preta, certo? Bom pessoal, a primeira aula fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. E uma observação é que vocês não precisam gravar esses códigos. Nenhum dos códigos que nós vamos colocar aqui precisa ser gravado por vocês. Existem blogs, sites
que tem essas referências, e quando vocês quiserem trabalhar com alguma coisa, vocês só precisam ir no site, em algum blog, procurar pela referência e entender como é que vocês vão escrever o código, certo? Dificilmente as pessoas gravam os códigos. O que pode acontecer é que mais pra frente, com você utilizando os mesmos códigos, os mesmos vetores, as mesmas coisas, você acaba pegando costume com aquelas informações. Mas eu vou deixar anexado aí para vocês o site, o blog, que vocês possam procurar essas referências e fiquem tranquilos. Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado e até a segunda aula aí. Espero vocês. Valeu!